Olá, meus alunos do Ômega Júnior. Vamos aprender agora o vocabulário de las profissões em espanhol. Como se fala e como se escreve algumas profissões em espanhol, tá certo? Prestem atenção. Aprendemos las profissões. Vamos aprender um pouco as profissões em espanhol. Já vou dizendo que algumas mudam a forma de falar e de escrever, outras não mudam, são praticamente iguais à língua portuguesa. Vamos aprender como se habla algumas profissões em la língua espanhola. A primeira, cocineiro. Cocineiro, na língua espanhola, é cozinheiro em português. Então se diz cocineiro. Carteiro, aquele responsável por trazer as nossas cartas de correspondência. Em espanhol se diz carteiro, sem a letrinha I. Em português é o carteiro, certo? Em espanhol solamente é carteiro. Albanil, uma que muda totalmente é albanil, que significa pedreiro na língua portuguesa. Em espanhol, albanil. Pintor, uma que não muda a forma de falar nem de escrever. Em espanhol é pintor, em português também podemos falar pintor. Médico, médico, em espanhol tem duas formas de se falar. Tem médico e tem doutor, que significa a mesma coisa, é a mesma profissão, médico. Então, tem a forma igualzinha à língua portuguesa, médico, e tem a forma bem parecida também da língua portuguesa, que é doutor, só que em espanhol é doctor. Cantante, cantante é a profissão de cantora, certo? Cantante pode ser homem e pode ser mulher. El cantante ou la cantante. Desse caso eu coloquei como cantora, porque tem um desenho de uma moça aqui, certo? Então, mas essa daqui serve para os dois gêneros, tanto masculino como feminino. Pode ser el cantante ou la cantante, que significa cantora. Policia, policia. Olha, o som diferente, a escrita bem parecida, mas o acento no local diferente. Não é polícia como é em português, é policia, que significa policial, certo? Então, em espanhol se diz policia. Arquiteto, arquiteto. Então, é a profissão de arquiteto, só que diferente é que tem a letrinha C aqui no meio. A pronúncia é bem parecida, mas não é igual, é arquiteto. Arquiteto, certo? Granjeiro, granjeiro é a profissão de agricultor, certo? Em espanhol se diz granjeiro, é uma das que mudam totalmente. Então, granjeiro em espanhol é agricultor. Mago, mago é o mágico, gente. Mago é o mágico. Então, em espanhol, a profissão de mágico, aquele responsável por deixar a gente com dúvida como isso aconteceu. Em espanhol se diz mago, certo? Mas é o mágico. Secretária, secretária, não muda nem a escrita nem a pronúncia, certo? É igual à língua portuguesa. Secretária. Peluqueiro, peluqueiro, gente, peluqueiro é cabeleireiro. Então, em espanhol, o que muda totalmente é peluqueira, no caso, cabeleireira, e peluqueiro, cabeleireiro, certo? Então, se sua mãe é cabeleireira, em espanhol se diz peluqueira. E, no caso do gênero masculino, é peluqueiro. Jardineiro, jardineiro. A gente fala jardineiro porque só lembrando que a letra J em espanhol tem o som de R. Então, em espanhol se fala jardineiro, que é o jardineiro da língua portuguesa, certo? A profissão mais linda, maestra, maestra, que somos nós, as professoras, certo? Em espanhol tem duas formas de chamar o professor, que é maestra, essa daqui,
que aqui é o significado professora, e tem também o professor, que é professor também. Então, tanto pode ser maestra, como pode ser professor, que significa a mesma coisa, certo? A diferença de professor da língua espanhola para a língua portuguesa é a presença dos dois S, que não existe na língua espanhola. Então, professor ou professora se escreve solamente com um S. Eletricista, eletricista, é o eletricista. Novamente, a diferença é a presença de um C entre a palavra, certo? Mas basicamente é a mesma coisa. Eletricista. Veterinário, veterinário. Essa daqui também não muda, a não ser a ausência do acento. Mas na hora da pronúncia, a gente vai mudar um pouquinho, porque tem que lembrar da regrinha da letra V. A letra V em espanhol se pronuncia com o som de B. Então, a gente fala veterinário, certo? Para vocês não esquecerem essa regrinha. Em espanhol, o V tem som de B. Então, essa profissão aqui é veterinário. Empresário, empresário, aquele que é o seu próprio chefe, certo? Dono da sua empresa. Então, em espanhol se diz empresário, que é o empresário. Então, a diferença é aqui o acento na letrinha A e um pouco da pronúncia, empresário, que se diz. Periodista, um que muda totalmente e que serve para ambos os gêneros, certo? Que significa jornalista. Serve tanto para o gênero masculino, el periodista, no caso o homem, ou la periodista, no caso a mulher. Então, periodista servem para os dois gêneros, que significa jornalista. Porque periódico é jornal. Então, a profissão é periodista. Vamos revisar algumas profissões. Granjeiro ou granjeira, que é agricultor. Astronauta, camareiro ou camareira, que não tinha na lista, mas eu vou logo dizendo camareiro ou camareira, é garçom ou garçonete. Carteiro ou carteira, aqueles que entregam as cartas e correspondências, ou encomendas, né? Cocineiro ou cocineira, é cozinheiro ou cozinheira. Pintor ou pintora, pintor, pintora. Mecânico ou mecânica, que também não tinha, mas já significa mecânico ou mecânica. Lembrando que aqui está com o acento agudo, porque não existe acento circunflexo na língua espanhola. Enfermeiro ou enfermeira, os responsáveis pela nossa salvação nesse período, né? Então, enfermeiro ou enfermeira, que é enfermeiro ou enfermeira. Médico ou médica, médico ou médica. Peluqueiro ou peluqueira, que significa cabeleireiro ou cabeleireira. Professor ou professora, que significa a mesma coisa, a diferença é que escreve com dois S na língua portuguesa e um S só na língua espanhola. E também pode ser maestro ou maestra, certo? Policia, que serve para os dois gêneros, policia homem ou mulher, então policia. Os dois que não tinham, camareiro e camareira, que é garçom ou garçonete, mecânico, mecânica, certo? Então, não esqueçam esses aqui. Outras profissões e ofício: professora, secretária, pintora, piloto, abogada. Não tinha também na lista, então abogada ou abogado é advogado. Cocineira, cantante, juez, que é juiz, que também não tinha na nossa lista, mas faz parte das profissões, que é o juiz. Mecânico, científico, que é aquele que estuda, né, biologia e está estudando a cura das doenças. Astronauta e bombeiro, diferente, que não tem a letrinha aí, é bombeiro. Agora vamos para a atividade de espanhol. Vamos para mais uma atividade de espanhol. Já que aprendemos algumas profissões em espanhol, eu quero saber a profissão dos pais de vocês. Então, vocês vão fazer uma atividade para a tia e vai
falar sobre a profissão dos pais de vocês. E qual a profissão que você escolherá para a sua vida? O que é que você vai ser quando crescer? Certo? Ou pelo menos por enquanto, o que você quer ser por enquanto. Porque às vezes a gente muda, quando a gente cresce a gente muda. Eu queria ser quando era criança uma coisa e agora eu quero ser outra. Então, o que é que você quer ser nesse momento? Não que você tem certeza, mas nesse momento, qual é a profissão que lhe agrada? Me mostre através de desenhos ou de recortes de imagens. Só não esqueça de colocar os nomes em espanhol das profissões citadas. Assim, você vai colocar 3 profissões. A profissão do papai, a profissão da mamãe e a profissão que você quer ser quando crescer, ou pelo menos a profissão que lhe agrada no momento. Você vai desenhar ou vai recortar essa imagem de livros ou pegar imagens da internet e abaixo vai me dizer qual o nome dessa profissão em espanhol. Vocês vão escrever em espanhol quais são essas profissões, certo? Essa atividade não precisa levar para a escola de jeito algum. Vocês irão me mostrar durante a nossa aula ao vivo, certo? Então, quando tiver a nossa aula ao vivo, não esqueçam, tia, essa é a minha atividade. Abre a câmera e mostra para a tia, tá certo? Estamos combinados? Caprichem, certo? Então, que bom que a gente aprendeu um pouco sobre as profissões em espanhol, certo? A gente aumentou o nosso conhecimento de vocabulário sobre as profissões em espanhol. É muito válido porque a gente está cada vez mais ampliando o vocabulário de uma língua diferente da nossa, no caso, uma segunda língua. Então, até a próxima classe de espanhol, que se diz em espanhol, hasta la próxima classe de espanhol. Beijos, fiquem com Deus, estudem, não deixem de fazer as atividades. Só não esqueçam que em espanhol a gente não tem prova, então todas as atividades são acumulativas de notas. Então, no final do bimestre, somadas essas atividades, vocês vão ter a nota bimestral. Então, não pode deixar de fazer, tá certo? Façam e não precisa levar até a escola, é só me mostrar durante a nossa aula ao vivo. Só recapitulando como é a atividade. Vocês vão escolher 3 profissões, a profissão do papai, a profissão da mamãe e a profissão que você quer ser quando crescer ou a que lhe agrada atualmente. Vão desenhar ou colocar recortes de jornal, de revistas, de jornal, de internet, onde quer que vocês queiram pesquisar, certo? E abaixo vocês vão colocar o nome dessas profissões em espanhol. Caso não tenha uma dessas profissões que já está na nossa lista, porque tem inúmeras outras, vocês podem pesquisar na internet, certo? E vai me apresentar durante a nossa aula ao vivo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Só não deixem de fazer as atividades, tá certo? Fiquem com Deus. Bons estudos, hasta la próxima classe de espanhol e beijos. Hasta la vista.